A palavra do Senhor nessa noite, amém? Pai, nós colocamos, meu Deus, esta noite, Senhor, na Tua presença, Senhor. Este lugar, meu Pai, nós entregamos a Ti agora, Senhor. E te pedimos, meu Deus, pela vida da Tua filha, meu Deus, que hoje estará aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, meu Deus, aos nossos corações. Pai, que o Senhor, Pai, venha tomar a boca dela, Senhor, o coração dela, meu Deus. Que tudo, meu Pai, que sair dela venha fluir do coração do Senhor para nós, Pai. Senhor, vá tirando toda distração deste lugar, meu Pai, todo o comichão do ouvido agora, meu Pai, que os nossos ouvidos e corações estejam aqui abertos, Senhor, para receber, Pai, do Espírito de Deus através da Tua palavra, Jesus. Senhor, eu te peço, usa ela, meu Deus, com ousadia, Senhor, com poder e autoridade, meu Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que o poder não está em nós, Pai, mas está no Senhor, Pai. Então cubra ela agora, Senhor, com o Teu poder, com a Tua presença, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 8. Enquanto os irmãos... Só um minuto. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer de antemão ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Vou sujar aqui, hein, que eu passei talco. Louvar o Senhor também pela vida dos meus pastores, pastor Arlindo, pastora Roberta. Louvar a Deus também pelos meus líderes aqui dessa casa e pela vida de cada um de vocês que se dispôs a estar aqui nessa noite para ouvir um pouco mais a palavra do Senhor. Eu queria fazer uma oração rapidinho. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, não invalidando, meu Deus, a oração da tua filha, meu Pai. Mas eu quero te pedir, meu Deus, nessa noite que o Senhor fale conosco. Meu Deus, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Meu Deus, que toda expectativa, meu Deus, que foi colocada em mim, meu Deus, agora seja frustrada. E que toda expectativa agora, meu Deus, seja colocada em Ti, meu Deus. O Deus que é todo poderoso, o Deus que cumpre aquilo que fala, meu Pai. Deus, eu te louvo, meu Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 41, nós vamos ler apenas alguns versículos. E que diz assim: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42. Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. Pule para o versículo 54. E diz assim: Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Até aí, glória a Deus. Queridos, antes de Lucas narrar sobre a história de Jairo e da sua filha, Lucas ele narra sobre um homem que há muito tempo vinha possuído por demônios, conhecido como endemoniado de Gadareno. E não que a Bíblia esteja em ordem cronológica, mas quando Lucas narra sobre Jairo, anteriormente ele vai falar sobre esse homem. E Lucas vai dizer que esse homem não só vivia possuído por demônios, como esse homem andava nu e não tinha casa. Esse homem vivia como numa espécie de cemitério, trazendo para os dias de hoje. E esse homem talvez passava muitas vezes pelas pessoas e tinha um sentimento de vergonha. Porque o diabo ele não quer só nos matar ou destruir, muitas vezes o diabo quer nos envergonhar. E as pessoas talvez olhavam para esse homem e diziam que esse homem era uma vergonha ali para a sociedade. Só que chega um dia
em que Jesus decide sair de Cafarnaum e vai para a região onde esse homem habita. E quando Jesus vai para Cafarnaum, Jesus vai para essa região onde ele habita. Jesus chega lá e encontra com esse homem, que há muito tempo estava com aquela vida assolada por demônios. Agora escute, a região que ele morava era uma região improvável de receber Jesus, porque era uma região onde não havia sinagogas e uma região onde os judeus não habitavam. Só que esse homem agora, ele vai encontrar com alguém que olha para o ser humano de uma forma diferente. Esse homem agora vai encontrar para alguém que olha com os olhos diferentes. Ele encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, o texto diz que aquele homem é liberto. Agora escute. Jesus estava num ambiente que não era favorável. E o que nós podemos aprender é que Jesus ele tem todo o poder para realizar milagres quando o ambiente não é favorável. Aí Jesus agora retorna para Cafarnaum. E o texto que nós lemos vai dizer que a multidão esperava Jesus lá. E que coisa linda é quando nós estamos esperando por Ele. Quando nós preparamos o ambiente para Ele. Quando nós desejamos a presença dEle. A multidão estava ali querendo a presença de Jesus. E aí o texto vai dizer que Jesus chega em Cafarnaum e ele se encontra com esse homem chamado Jairo. Agora escute. Se Jesus ele consegue fazer milagres em um ambiente onde ele não era esperado, um ambiente que não era favorável, quem dirá agora em um ambiente onde ele é desejado? O que é que Jesus pode fazer em um ambiente onde ele é desejado, onde as pessoas querem ele? Sabe o que é que ele pode fazer? Ele faz o sobrenatural, querido. E aí, quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava comigo porque muitas vezes nós dizemos que queremos Jesus, mas nós não preparamos o ambiente para Ele. Nós não queremos tirar do nosso schedule, do nosso horário, o tempo com Ele. Nós dizemos, Jesus, eu te quero. Jesus, a tua presença é importante, mas 24 horas nós não preparamos o ambiente para recebê-lo. E aí, queridos, eu estava me lembrando de um dia desse. Eu tenho uma amiga e ela sempre lê a Bíblia todas as manhãs e toma café ali com Jesus meditando. E eu fui fazer o teste. Não que eu consiga, porque eu sou muito sistemática, eu não consigo ler a Bíblia e ao mesmo tempo comer ou fazer outras coisas. Mas por 3 dias eu preparei a mesa da minha casa. Depois do meu esposo ter ido trabalhar e minha filha ir para a escola. E eu literalmente puxei a cadeira, coloquei uma xícara e falei, senta comigo, Jesus. E ali eu ficava batendo papo com ele e você deve estar dizendo, Ionara, você é doida. Só que muitas vezes para a gente romper ou para a gente viver experiências com o Senhor, nós vamos precisar fazer coisas que aos olhos carnais é loucura. Aí Jesus chega lá em Cafarnaum novamente. E aparece um homem chamado Jairo, que é o homem do texto que nós lemos. E Jairo, queridos, ele era um homem com cargo. Jairo era um homem de título daquela época. Só que Jairo nos ensina algumas coisas. Porque o texto diz que quando Jairo chega até Jesus, Jairo, ele se prostra diante de Jesus. Jairo está nos ensinando como devemos chegar diante de Jesus. E quantas vezes nós queremos nos achegarmos à presença de Jesus de todo jeito. Jairo ali se prostrando diante de Jesus. Jairo está dizendo assim, olha, não importa o meu título, não importa o meu cargo, o que importa é que eu sei que o Senhor é o mestre. E ele se desfaz daquelas vestes dele, daquele título, do que ele tinha, do que ele é. Porque muitas vezes, queridos, tem pessoas que chegam na presença de Jesus e já estão tão habituadas a chegar falando com outras pessoas da mesma forma, onde o assunto é só eu, o que eu faço, o que eu quero, o que eu tenho, que chegam na presença de Jesus da mesma forma. Só que Jairo está nos ensinando a nos despir das nossas vestes do que somos, do que achamos que temos, e nos achegarmos à presença de Jesus, nos prostrando.
Escute. Jairo nos dá uma lição aqui também. Porque o texto diz que Jairo, ao se prostrar, só depois que Jairo vai falar sobre a sua petição com Jesus. Só que Jairo nos ensina não só a chegarmos na presença de Jesus nos esvaziando de nós mesmos, como Jairo também nos ensina a adorá-lo. E quantos chegam na presença de Jesus e o assunto é tão egocentrista, o assunto é só sobre si, que esquece de adorá-lo. E sabe, queridos, a Bíblia em Lucas, os discípulos vê Jesus orando e eles falam: mestre, nos ensina a orar. Se você não sabe orar, se você tem tido dificuldade de falar com Jesus, a Bíblia ensina, Jesus dá alguma chave para como nós devemos nos achegar à presença dele. A Bíblia diz que Davi, ele se despiu das suas vestes de rei, quando estava na presença do Senhor. Queridos, nós não podemos nos achegar na presença do Senhor e achar que somos alguma coisa. E achar que nosso título, nosso cargo, as coisas que nós possuímos materialmente é alguma coisa. Porque isso não é nada, querido. Nós devemos nos achegarmos à presença de Jesus, como Jairo, prostrado, adorando, se humilhando, reconhecendo quem Ele é. Você quer viver milagres, você está esperando por milagres, mas às vezes você não sabe se achegar à presença dEle. Escute. Outra coisa que Jairo nos ensina é sobre fé. Porque o texto diz que Jairo saiu de casa com a sua filha quase morta. E realmente, dependendo da versão que você lê, parece que ele já sabia até que ela ia morrer por alguns minutos depois. E eu olhei a fé daquele homem e eu falei: meu Deus. Porque por muito menos eu, queridos, eu deixei de sair de casa porque eu vi a minha filha com uma febre, com uma infecção intestinal. Por muito menos eu deixei de fazer algo para o Senhor. Porque alguma coisa pequenina estava acontecendo com a minha filha. Só que aquele homem, ele sai de casa com a sua filha quase morta. E sabe, quando eu meditava nessa mensagem, o Espírito Santo me lembrou de uma amiga. Ela, como eu, foi criada pelos avós. E eu acabei perdendo a minha avó primeiro que ela. E ela sempre falava assim: Onara, eu não sei como tu suporta. Só que quando Jesus decidiu recolher a minha avó, mesmo eu afastada dos caminhos dele, ele sempre falava comigo que aquela era a decisão dele, só que nós não queremos ouvir decisões do Senhor que dói. As coisas que dói, que o Senhor nos fala, nós não queremos ouvir. E muitas vezes eu fingia que não estava ouvindo, mas no fundo do meu coração eu sabia que o tempo dele recolher, ela estava chegando. E quando chegou, eu queria murmurar, eu queria reclamar, eu confesso. E o Espírito Santo só falava comigo: não murmura, não reclama. Lembra que eu sei de todas as coisas. E eu ficava ali, meu Deus, no funeral, fiquei no funeral ao lado do corpo, até a hora que levaram lá para o cemitério. E eu lembro, eu via meus familiares chegando, chorando, e todo mundo reclamando e se perguntando por quê. E eu queria reclamar também, e Jesus falava comigo: eu sei de todas as coisas. E quando eu olhei para a vida desse homem, que fé foi essa, queridos? E aí um dia essa minha amiga me liga e fala: Onara, minha avó faleceu. E em prantos, eu fui até a casa dela e fiquei com ela. E quando eu cheguei na casa dela, havia uma pessoa na sala, coberta por um lençol. E eu pensei: meu Deus, essa dor dessa pessoa é tão grande que ela não está conseguindo se erguer, se levantar. E eu lembro de ter passado quase uma manhã toda ali com ela. E só depois eu descobri que aquela pessoa ali nada mais era que o corpo da avó dela que ainda estava lá. E eu pensei: meu Deus, que dor é essa da perda? Às vezes nós vamos passar por perdas
E geralmente nesses momentos de dores é quando a nossa mente ela começa a ficar desfocada e nós não sabemos o que fazer. E quando eu meditava nessa palavra, eu falei, esse homem teve uma fé tão grande. E mesmo vendo a filha morta, ou quase morta, ele conseguiu sair da sua casa, ele teve uma atitude. E Onara, eu não entendi. Às vezes, para você conseguir o seu milagre, você vai ter que fazer uma força a mais. Eu sei que às vezes você vai estar cansado, você vai estar desgastado. Mas você precisa ir atrás de quem pode fazer o milagre. E aquele homem sabia que quem podia fazer o milagre dele era Jesus. E ele conseguiu sair de casa em meio às dores e ir atrás dele. E esse homem agora, depois de se humilhar, se prostrar, adorar, agora sim ele apresenta a petição dele ao Senhor. E ele fala, Jesus, a minha filha está quase morta. Aí sabe o que acontece? Algo lindo acontece, porque Jesus se dispõe a ir na casa dele. E eu meditava nessa passagem e eu fiquei, meu Deus, que coisa linda. Porque eu não conheço, querido, uma só pessoa que põe o joelho no chão, uma só pessoa que adora, que clama, e ele fica indiferente. Eu não conheço uma só pessoa que falou com ele, que chorou, derramou lágrimas nos seus pés, que reconheceu a dependência dele e ele fingiu que não está vendo. Às vezes ele não vai responder na hora, mas tenha certeza que ele vê. Se você clama, se você se prostra, se você o adora, ele não está indiferente com a sua situação. E ele se dispõe a ir à casa de Jairo. E está lá ele, Jesus, os discípulos, Jairo, e toda a multidão seguindo para a casa de Jairo. E algo extraordinário acontece, porque em um ambiente onde ele é esperado, o extraordinário acontece. E agora aparece uma mulher, e não tem como nós passarmos pela vida de Jairo e não falar dela, porque ela acontece no caminho do milagre de Jairo. A mulher do fluxo de sangue. Há muito tempo aquela mulher estava com aquela enfermidade. Há muito tempo isolada, sofrendo. Há muito tempo o seu psicológico talvez atingido. Porque você ficar preso dentro de casa, a gente passou por um período do Covid, a gente ficava louco, os dias que não podia sair de casa. E aquela mulher, ela não podia sair de casa, ela não podia estar perto das outras pessoas por causa da sua enfermidade. E há muitos anos ela sofria com aquela enfermidade. Só que essa mulher, ela fez uma força a mais. E falou, eu vou atrás do meu milagre. E aí o texto diz que aquela mulher, ela vai tentar chegar até Jesus. E sabe o que é lindo, querida, aqui? Talvez ela estava até debilitada para caminhar. Porque perdeu sangue por muito tempo. Cansada também. Imagina a mente daquela mulher como que estava abalada. Mas ela decidiu que ela ia fazer algo porque ela queria o milagre dela. E aquela mulher sai de casa, vai atrás de Jesus e estava uma multidão. Era impossível ela chegar até Jesus porque a multidão apertava Jesus. Era muita gente. Só que ela colocou uma fé tão extraordinária em Jesus que ela falou consigo mesma. Ele nem precisa tocar em mim, eu só preciso tocar nele. E aí o texto diz que ela toca nele. E imediatamente ela é curada. Olha, escute, não foi Jesus que tocou nela. Foi ela que tocou nele. E imediatamente ela foi curada. Ah, queridos, que fé é essa que ela teve? Uma fé sobrenatural, uma fé linda, uma fé em ação, uma fé viva. Aí o texto diz que Jesus para. Porque quando você toca de uma forma diferente nele, ele para. E ele vai querer conversar com você também. E aí ele para. E quando ele para, ele pergunta aos discípulos, quem me tocou?
E os discípulos, fiquei imaginando, mestre, o senhor não está bem da cabeça? Tanta gente, o senhor está me perguntando quem lhe tocou? Aí ele fala, não, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. Alguém tinha tocado em Jesus de uma forma diferente. E essa pessoa, a fé dessa pessoa fez o mestre parar. Aí, Jesus pergunta e ela, fui eu, Jesus. Agora, queridos, será que Jesus não sabia que tinha sido ela? Jesus sabia quem tinha tocado nele. E por que Jesus pergunta quem tocou nele? Porque Jesus agora estava dando uma chance para aquela mulher de mostrar que era o momento dela sair daquela prisão, daquela caverna que ela estava. Jesus agora estava dando uma chance a ela de mostrar que ela agora podia estar no meio da sociedade, que havia chegado o tempo dela de viver algo diferente. E ela agora se apresenta diante de todos, porque quando chega o tempo do Senhor na nossa vida, queridos, ninguém pode impedir. E é como se Jesus estivesse dizendo, vem minha filha, sai dessa prisão agora. Agora eu te libertei, sai, vive, mostra o que eu fiz na tua vida. Aleluia. Aí Jesus começa a bater um papo com ela e Jesus fala, olha, a tua fé te curou. Algumas outras versões vai dizer, a tua fé te salvou. E Jesus fica lá conversando com ela, batendo um papo. E eu fiquei imaginando agora Jairo. Porque Jairo estava no meio daquilo tudo, presenciando tudo ali, esperando o milagre dele. Agora veja que interessante. Porque nós não vemos no texto Jairo falando assim, Jesus, para de conversar com ela. Eu cheguei primeiro. Meu milagre. Nós não vemos no texto Jairo reclamando. Por que o senhor parou hoje? Por que o senhor parou? Eu cheguei primeiro. A posição de Jairo é como de alguém que estava ali contemplando o poder do mestre. É como se ele estivesse dizendo para si mesmo, rapaz, se ele curou essa mulher, tem jeito para minha filha também. Agora escute. Nós não vemos ele reclamar, nem se sentir afrontado, porque Jesus parou e curou ela. E eu quero perguntar a você nessa noite, você tem capacidade de esperar Jesus fazer milagres na vida do outro e você conseguir se alegrar enquanto o seu não chega? Será que você é capaz de ver Jesus fazendo milagres na vida de pessoas que talvez pediu muito depois que você? E mesmo assim você conseguir se alegrar e olhar o milagre daquela pessoa e dizer consigo mesmo, o meu vai chegar? Ou será que você fica com raivinha, falando para Jesus que era a sua vez? Ou você espera? Jairo esperou, querido. Alguns dias atrás, eu vi uma amiga minha colocando no Instagram, ela mora em Portugal, um vídeo dela indo visitar os familiares dela. E na hora que eu vi, eu já comentei e falei, nossa, eu estou tão feliz por você, Deus te abençoe. E ela veio no privado e me mandou o vídeo completo, porque nos conhecemos há muito tempo, vivíamos uma na casa da outra. E eu vendo ali aquele vídeo no meu quarto sozinha, ela abraçando seus familiares, seus irmãos. Aquilo me alegrou e eu falei, Jesus, eu creio que eu também vou ter esse momento. Eu falei, Jesus, eu creio. E na hora que eu falei isso com Jesus, ela me manda uma mensagem e fala assim, Ionara, vai chegar o seu tempo também. E eu falei, Jesus, eu creio. E quando eu meditava nessa palavra, eu achei tão lindo a posição de Jairo. Porque Jairo não ficou reclamando. Porque Jesus parou para fazer um milagre na vida de outra pessoa, sendo que o milagre, a prioridade aos nossos olhos era o dele.
E lindo é quando nós nos alegramos, quando Jesus faz algo na vida do outro. E nós cremos que assim Ele vai fazer na nossa. Isso é lindo, querido, você tem essa capacidade. Porque às vezes você vai precisar suportar isso, esperar, para você poder viver o momento do seu milagre. E se você crer, também vai chegar. Aí o texto diz que, imagina a cena, Jairo está lá, observando aquela manifestação de poder tão linda que Jesus realizou na vida daquela mulher. E eu fiquei meditando, que ele estava dizendo com ele mesmo, que ele foi na pessoa certa. E ele está ali animado, a fé de Jairo agora está num nível bem alto, né? Acabou de presenciar uma mulher sendo curada de uma enfermidade há muito tempo. Só que, enquanto Jairo está observando isso, chega uma pessoa aqui, conhecido de Jairo, e fala: ei, Jairo, dá licença. Não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta. Queridos, sempre vai existir pessoas para jogar uma pá de areia na tua fé. Sempre vai ter pessoas que vão querer minar a tua fé. E vai te dizer que está morto. Que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Só que você precisa decidir quem você vai ouvir. Eu conheço muitos servos e servas do Senhor. E serve a Deus com temor. Embora estejamos em um tempo onde as coisas estão tão misturadas. Mas existem ainda pessoas que verdadeiramente servem a Deus. E eu louvo a Deus por essas vidas. E sabe, queridos, apesar de louvar o Senhor, de ser grata a Deus por essas vidas, eu sempre prefiro ouvir a voz de Deus. O problema é que nós não queremos ir para o secreto. O problema é que nós não queremos falar diretamente com Ele, gastar nosso tempo com Ele. Aí você não faz isso e fica acreditando em qualquer profecia que você recebe. Você acredita em qualquer profeta que chega para você e fala as coisas porque você não vai para o secreto com ele. E se você não for para o secreto com ele, você vai ser enganado. Você vai ser enganada. Você precisa ter secreto com ele. Jesus sabe como eu sou, particularmente. Ele sabe as palavras que eu falo com ele ali. E quando ele vem falar comigo, ele tem que repetir muitas vezes tudo que eu falei para eu entender que não tem erro. Que foi ele. Para você não se enganar, você precisa ir para o secreto com ele. Porque aí quando alguém te entregar uma profecia, você vai saber se foi dele ou não. Porque você já ouviu. Se você não tiver secreto, você vai se confundir. E Jairo já tinha visto, já tinha ouvido o mestre falar: vamos lá, Jairo. Eu vou na tua casa. Eu vou ver esse teu problema aí. É um milagre que tu precisa, vamos lá. E Jesus segue. E Jairo ali naquela posição, Jairo tinha duas escolhas. Ou ouvir quem estava jogando uma pá de areia no sonho dele, no chamado dele. Ou ouvir a Jesus. Jairo tinha que decidir: será que eu vou crer nesse homem que acabou de chegar? E está me dizendo que a minha filha está morta? Que está minando as minhas esperanças? Ou eu vou crer no que Jesus me falou? E você precisa nessa noite decidir em quem você vai crer. Você vai crer nas circunstâncias, no que as pessoas estão falando, ou no que Jesus te falou? Aí o texto diz, imagina a cena, Jesus agora está batendo papo com ela. Para de bater o papo com ela, porque alguém chegou para atrapalhar o milagre de Jairo. E Jesus vira, e eu fiquei imaginando que talvez Jesus nem deu atenção para aquela pessoa que falou aquilo para Jairo e quis matar as esperanças de Jairo, daquela filha dele ser ressuscitada. Aí Jesus fala: ei, Jairo, não temas, crê somente. Imagine essa cena aí na sua cabeça. Jesus está batendo papo, mas está ligado aqui em Jairo. Ou seja, Jesus não havia esquecido de Jairo. Jesus está dizendo: Jairo, não dá ouvido não para essas pessoas não. Não olha para as circunstâncias não. E aí Jairo
Ok, Jesus. E sabe o que Jairo faz? Ele acredita em Jesus. Ele continua pondo a sua fé em Jesus. Sabe por quê, querido? Porque é isso que nós temos que fazer quando chega as notícias ruins. Quando vemos pessoas, às vezes, querendo minar a nossa fé, nós devemos crer, ouvir e pôr em ação aquilo que Jesus nos falou. E é isso que Jairo faz, porque o texto diz que eles seguem para a casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus, eu imaginando, todo cheio de compaixão, né, amoroso como ele é, vê aquelas pessoas chorando e fala, não chora, ela só dorme. E as pessoas riem de Jesus. Porque tem pessoas que elas não vão entender o teu milagre, porque Jesus não falou diretamente com elas, falou com você. Eu lembro de Sara. Sara riu quando Deus falou para Abraão que ele teria um descendente. Mas Sara não tinha que entender nada. Deus não havia falado com ela, Deus falou com Abraão. Mas mesmo assim ela riu. E tinha pessoas ali agora no cenário do milagre de Jairo, rindo do milagre dele. Rindo daquilo que Jesus podia fazer na vida dele. E sabe o que Jesus faz, querido? O texto diz que Jesus retira aquelas pessoas. E sabe o que isso quer dizer para nós? É que precisamos ter esse discernimento de tirar do ambiente do milagre. Pessoas que riem da nossa fé. Pessoas que não crêem no nosso milagre. Pessoas que colocam pá de areia no nosso milagre. Nós temos que ter esse discernimento. E eu não vim pregar sobre desunião, sobre dar na mesma moeda, porque para mim isso nem é evangelho. Não é o evangelho de Cristo, mas eu vim te dizer que você precisa aprender a discernir quem são essas pessoas. E se você não tirar elas do cenário do teu milagre, Jesus vai tirar. Porque ele precisa realizar o teu milagre. Então, para ele realizar o teu milagre, ele só vai deixar participar, só vai deixar ficar no cenário as pessoas que ele sabe que tem que ficar. E Jesus, ele tira aquelas pessoas. E escute outra coisa. É que nós também não podemos olhar para essas pessoas que riem do nosso milagre, que riem das nossas promessas, daquilo que Deus falou, que não festeja, não celebra com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o que faz. Porque, queridos, Deus não falou com elas. Como que eu vou fazer uma pessoa crer em algo que Deus falou para mim, que é para a minha vida? Então, nós precisamos ter essa maturidade de entender isso. Tem coisas que Deus falou, muitas promessas para a minha casa, que eu conversava com meu esposo, às vezes ele até achava que eu estava maluca. E eu dizia, então, deixa a doida aí. E foi acontecendo, mas eu falava, Jesus, fala com ele então. E aí um dia ele me falou assim, olha, eu não ia te falar não, mas só para testificar a tua fé, fazer que tu não é totalmente doida. Mas Jesus falou isso e isso comigo. Era algo que ele não queria. Mas o Senhor tinha decidido, querido, às vezes é coisas que nós não queremos, que nós não sabemos como que vai ser. Mas se ele falou que vai ser, a gente só tem que confiar. E meu esposo, quando me falou isso, ele falava, não sabia se ria ou chorar, falava, Senhor, tem misericórdia da tua ovelha. Porque é algo que ele não queria. Eu falei, olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o que Deus falou que vai fazer na tua vida, mas você precisa confiar. E confiar é literalmente confiar. Porque para nós vivermos milagres, a nossa fé tem que estar no nível de total confiança nele. Escute, um dia eu, deitada, meu esposo me acorda, me chama gritando, a minha filha tinha acabado de cortar o pulso em uma cerâmica que estava do lado de fora. Foi algo muito rápido. E ele entra com ela toda ensanguentada, com a mão dela enfaixada, segurando no pulso, aí me dá ela e foi pegar os documentos, a chave do carro para a gente sair para o hospital.
E quando a gente está no caminho que eu entrei no carro, sabe, queridos, eu quis me desesperar. Porque você vê um filho em uma situação que parece que vai morrer, é muito doloroso. E o corte tinha sido profundo no pulso. E eu quis me desesperar. E quando eu quis me desesperar, o Espírito Santo falou audível comigo, falou: de quem é ela? E eu fiquei calada. Aí ele falou de novo: de quem é ela? Porque ele ali estava me lembrando das vezes que eu passava a mão na minha barriga. Das vezes que eu colocava a minha mão nela e falava: é tua, Jesus. E eu, no meio daquele desespero, ele falou: de quem é ela? Eu falei: é tua, Senhor. E eu entrei, comecei a chorar dentro do carro e falar: Senhor, me perdoa. Porque o meu nível de fé agora estava baixo. Eu foquei tanto no que podia acontecer de mal que eu esqueci que ela é tua. E que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Senhor faz o que o Senhor quer. E quando nós chegamos no hospital, homem geralmente não entra, não gosta de ver sangue. Entra a mãe. E eu entrei lá na sala, o médico falou assim para mim: olha, eu preciso tirar esse pano dela para eu poder ver a profundidade do corte. E eu falei: ok. E em questão de segundos, de tirar o pano, de olhar tal. Quando o homem tirou o pano, o corte da minha filha estava na mão. Só que naquele alvoroço todo, ela chorando muito, totalmente desligada do mundo espiritual, só querendo resolver lá. Não prestei atenção no que Deus estava querendo me dizer. E aí eles pontearam a mão dela e voltamos para casa. Quando nós chegamos em casa, assim que eu entrei com ela num quarto, com ela no meu braço, já ponteada, já tinha tomado medicação, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou comigo: hoje você viveu um milagre. E ele foi mais profundo porque ele me lembrou da oração que eu tinha feito há alguns dias e nem eu lembrava. Sabe por quê, queridos? Nada que você fala para Deus fica no esquecimento. E eu havia orado, falado assim: Senhor, eu estou com tanta saudade de viver milagres. Olha a doida. Senhor, eu estou com saudade de viver coisas sobrenaturais. Ai, Jesus, minha filha, então você vai viver. E ele falou comigo: lembra do que você me falou? Que estava com saudade? Hoje, você viveu um milagre, porque o corte dela, quando você saiu de casa, era no pulso. Mas quando aquele médico tirou aquele pano, eu fiz aquele corte ser na mão. Queridos, é lindo como Jesus faz os milagres na nossa vida. E aí ele tira aquelas pessoas do cenário do milagre de Jairo. Chama aqueles que ele confiava, conhecia. Aí o texto diz que ele entra lá no quarto. Algumas coisas, irmãos, vocês me perdoam. Eu não sou formada em teologia, não, mas eu não fico apegada a esses detalhes, não. Quando Jesus fala comigo, eu me apego ao que ele quer que eu passe. E quando, imagino eu, Jesus chega no quarto, a menina está lá morta. O texto diz que ele pega na mão da menina e ele fala: levanta-te. E na hora que ele fala: levanta-te, imediatamente, a mesma palavra usada para a mulher do fluxo de sangue, imediatamente, o espírito da menina volta. Imediatamente. Agora eu fiquei imaginando essa cena. A morte. O fim. Porque para muitos a morte é o fim. Mas para Jesus a morte é como um sono. Porque ele é a própria vida. Ele é o fôlego de vida. E ele pega daquela menina e ele dá uma ordem. E o espírito tem que obedecer. E na mesma hora ele volta. E aquela menina volta a viver. E eu fiquei imaginando o espírito que é dele, que pertence a ele, recebendo a ordem do Todo-Poderoso e voltando na mesma hora para a menina. Meu Deus, aleluia! Eu quero concluir. Você precisa entender que o seu milagre, ele não morreu, ele adormeceu.
Ele não está morto, está adormecido. Mas hoje Jesus quer te mostrar que ele não morreu. E que ele tem todo o poder para realizá-lo. Fique de pé, eu vou terminar. Mas você tem que prestar atenção nas ações de Jairo. Primeiro, Jairo se prostra, se humilha. Fala, Jesus, essa carcaça aqui, ó. É isso aqui que eu tenho, que eu sou. Mas olha, eu preciso do teu milagre. Jairo se desfaz dos achismos dele. De que ele é alguma coisa. Aí ele adora, se prostra. Aí Jesus se dispõe aí na casa dele. Aí no caminho Jesus faz milagre. Aí chega alguém para fazer Jairo desistir. Aí Jesus volta lá, dá ânimo para Jairo e diz, não desiste não, Jairo. Não temas, crê somente. E até que agora Jairo pode contemplar o mestre fazendo um milagre na vida dele. Olha o processo que Jairo passou, mas veja, valeu tão a pena. Ele viveu um milagre. Você precisa entender que você vai ter que passar por esses processos para viver um milagre. Mas o que você não pode perder é a tua fé. Não deixe a tua fé ser minada pelas circunstâncias. Pelo que as pessoas falam, não deixe. E se você tem milagres para receber da parte do Senhor, se você está esperando milagres da parte do Senhor, eu quero convidar você para vir até aqui na frente. Os intercessores, os obreiros vão orar por você. Se você tem milagres, querido, se você deseja, você espera por milagres, vem aqui na frente. Só que, quando você chegar aqui na frente, faça o que Jairo fez. Se desfaça das suas vestes. Se desfaça dos seus pensamentos sobre